Olá, meus amigos. Olha só, minha gente, depois de algum tempo sem postar nenhum vídeo no YouTube, é, estou querendo fazer este vídeo aqui, é, mas eu peço que vocês, por favor, vocês visitem mais o meu blog que agora tem o meu nome. É um blog homônimo agora, João Emiliano Martins Neto, o nome do meu blog. Está lá no endereço https://joaoemilianoneto.blogspot.com, https://joaoemilianoneto.blogspot.com, porque eu prefiro mais escrever, minha gente, do que fazer vídeos. Porque eu acho que tudo, porque já dizia aquele brocardo latino, né? Verba volante, scripta manente. O que se escreve, o que se fala, palavras voam, o que se escreve permanece. Então permanece muito mais, fica muito mais registrado, é muito mais indicativo aquilo que se deixa por escrito. Mas esse meu conteúdo aqui eu quero fazer na forma de vídeo, minha gente, assim para ficar mais rápido, mais dinâmico. Porque é o seguinte, nos últimos dias o professor Olavo de Carvalho ele postou alguns vídeos reclamando que o Jair Bolsonaro não o protege. Quer dizer, ao meu ver, ele quer uma proteção estatal. Ele quer que o Estado o proteja. Porque processar uma pessoa é que deve pessoalmente processar outra, ou uma pessoa física ou jurídica. Entendeu? E o Olavo de Carvalho reclama que ninguém processa os outros por ele, mas é ele que tem que processar, né? Isso aí o Nando Moura já explicou bem, né? E o Olavo de Carvalho, ele realmente está muito endividado, né? Porque ele foi muito processado pelo Caetano Veloso e por outras pessoas, até pela filha dele, a Heloísa de Carvalho Martinha Rivas, né? O Caetano Veloso está cobrando dele 2 milhões de reais, né? Então ele está muito endividado, né? Mas eu acho que o Olavo de Carvalho ele reclama do Bolsonaro, e o Bolsonaro é um chefe de Estado, é o presidente, porque ele quer, eu acho que ele quer alguma facilidade estatal, ele quer algum privilégio estatal, né? Mas, minha gente, nesse vídeo eu gostaria de dizer o seguinte, que o Olavo de Carvalho não é alguma coisa, não é alguém que você possa descartar ele de vez. Entendeu, minha gente? Porque ele tem a sua importância intelectual, apesar das falsificações, das mentiras, das fake news dele, né? Apesar dele ser, em parte, um falsário, né? Por exemplo, ele diz que Benito Mussolini era um gênio do marxismo na época dele, na verdade era uma besta quadrada. O Benito Mussolini tinha uma visão nacionalista, né, extremada, e o marxismo é internacionalista. Por isso que Karl Marx diz: trabalhadores do mundo inteiro, univos, né? E o próprio Antônio Gramsci, que era um deputado na época da ascensão fascista na Itália, o fundador do Partido Comunista Italiano, ele desmascarava o Mussolini no parlamento, mostrava que ele era uma besta quadrada, um idiota, né? E ele era mesmo, deturpou o marxismo, né? Até onde eu já soube, não tinha nada de Benito Mussolini ser um gênio no marxismo, né? Mas o Olavo de Carvalho ele tem uma genialidade, gente. Não dá para dispensar
de vez e de todo o Olavo de Carvalho, porque no meio das mentiras tem verdades que ele conta, entendeu? Então, por exemplo, né, gente, tem esse livro aqui do Olavo de Carvalho, o Visões de Descartes. Visões de Descartes. E, por exemplo, tem uma parte aqui muito interessante em que ele explica os famosos 3 sonhos que o Descartes teve. Eu gostaria de ler aqui para vocês, que mostra, ao meu ver, a genialidade do Olavo de Carvalho. No primeiro sonho, Descartes se vê caminhando por uma rua. Há uma tempestade, uma ventania que o deixa atemorizado. O vento é tão forte que ele não consegue andar ereto. Caminha meio curvado, apoiando-se no pé esquerdo. Ele sente que o vento está enfraquecendo de algum modo o seu lado direito, e então apoia-se no pé esquerdo. De repente, ele vê uma escola que identifica como o Colégio de La Flèche, onde havia estudado com os jesuítas. Lá dentro há uma capela, onde ele quer buscar abrigo e rezar para que Deus o proteja do perigo circundante. Mas, quando está caminhando para a igreja, ele vê que passou por alguém, talvez um conhecido, e que se esqueceu de cumprimentá-lo. Ele então volta para pedir desculpas ao cidadão. Na hora em que ele está voltando, o vento fica mais forte ainda, empurrando-o na direção da igreja. E nesse instante ele passa por outro transeunte, que o chama pelo nome e lhe informa ter lhe trazido um melão enviado por alguém de outra cidade. E aí termina o sonho. Descartes acorda, assustado. Sente que o sonho tem alguma referência aos pecados que ele havia cometido durante a vida e começa a rezar para que Deus o perdoe. Ele não diz que pecados são esses. E Bailey comenta que aparentemente Descartes não tinha tantos pecados assim, tinha levado uma vida bastante devota. Nessa época, de fato, Descartes não tivera ainda seu caso amoroso com a criada, e excetuando um breve período de vida mundana, do qual não se sabe quase nada, não consta da sua biografia nenhum grande pecado exterior capaz de lhe infundir um sentimento permanente de culpa, sem o qual seria inexplicável que ele atribuísse ao sonho, imediatamente e quase que por reflexo, o sentido do anúncio iminente de um castigo divino. Quando ele fala, portanto, dos seus pecados, é mais plausível que se tratasse de culpas interiores, de um estado de confusão espiritual que ponha a sua fé religiosa em risco. Então Descartes adormece de novo e tem um segundo sono. Ele ouve uma explosão e vê que ela vem da mesma ventania, da mesma tempestade do sonho anterior. Só que agora ele está dentro do quarto e sente que a tempestade não pode atingi-lo, não pode fazer-lhe mal algum. E no instante em que ele percebe isso, aparecem várias luzes que iluminam o cômodo inteiro. Esse foi o segundo sonho. No terceiro sonho, Descartes está no mesmo quarto e vê em cima da mesa uma enciclopédia. No momento em que ele está prestes a tocá-la, a enciclopédia já não é mais uma enciclopédia, mas uma antologia de poesias latinas, o Corpus Poetarum, na qual descobre um verso do poeta romano Ansonius, que diz: Quod vitae sectabor iter. Que caminho de vida devo seguir? Quod vitae sectabor iter. Que caminho de vida devo seguir? Mais adiante vê o título de outra poesia, Sic et non, sim e não, do mesmo autor, que ele entende imediatamente como referência às oposições pitagóricas entre a verdade e o erro. Em seguida volta a olhar a enciclopédia. O Corpus Poetarum transformara-se novamente em enciclopédia. Mas esta já não estava tão completa quanto antes. Aí ele acorda. Meditando o significado desses sonhos, Descartes entende o vento como um espírito maligno que o estava perseguindo. Quanto à oferta do melão, achou que representava a solidão meditativa na qual ele gostaria de viver. Descartes, embora tivesse
também um lado sociável, chegando a ser um homem do mundo, conhecia muita gente, recebia amigos, etc. Gostava muito da solidão e de que ninguém soubesse o que ele estava fazendo. Daí os dois lemas. Eu caminho mascarado. Vou repetir mais uma vez aqui, meus amigos. Eu me perdi aqui. Gostava muito da solidão e de que ninguém soubesse o que ele estava fazendo. Daí os dois lemas. Eu caminho mascarado. E quem bem se escondeu, bem viveu. Existem muitos estudos sobre esses sonhos hoje em dia. Os primeiros intérpretes de Descartes, que eram apologistas do cartesianismo, não sabiam exatamente o que fazer com aquelas imagens, porque principalmente Descartes as interpretava como mensagens divinas. E isso parecia um pouco estranho, já que em outras épocas ele havia manifestado extrema hostilidade para com toda atividade mística, esotérica, etc. Não sabendo o que fazer com aquele material, esses intérpretes passavam rapidamente por cima do assunto e seguiam em frente. Foi Maxime Leroy que, em 1929, mudou todo esse panorama. A biografia de Descartes, tal como reconstituída por Leroy, é cheia de mistérios e ambiguidades, a ponto de que a fé católica do filósofo, que era afirmada resolutamente por todos seus biógrafos e admiradores, se tornou, depois de Leroy, um tanto duvidosa. Há muitos elementos heterodoxos na sua atitude, em que, sobretudo, aparecem umas marcas de um indiferentismo religioso surpreendente. Uma delas é incrível que ninguém antes de Leroy tenha percebido isso. É a famosa moral provisória, segundo a qual Descartes diz que, enquanto está colocando tudo em dúvida e procedendo à busca da verdade, agirá como se tais ou quais regras vigentes na sua sociedade fossem certas, ainda quando não o sejam. Isso quer dizer, observa Leroy, que, segundo Descartes, para uma boa conduta na vida, não é preciso a verdade. A boa conduta pode ser inteiramente baseada num fingimento ou numa crença hipotética. Esse método já fere de tal modo a moral religiosa, seja católica ou protestante, que Leroy fala em favor da ambiguidade da propalada fé católica de Descartes. Aí, minha gente, vou adiantar aqui, quero mostrar aqui para vocês a interpretação. Faz tempo que eu li essa interpretação que o Olavo de Carvalho dá aos três sonhos de Descartes, que eu achei assim genial. Então por isso que não dá para se jogar fora tudo do Olavo de Carvalho, entendeu? Dizer que ele é uma besta, dizer que é tudo fake news. Deixa eu ver aqui se eu encontro a interpretação. Acho que está aqui a interpretação, na minha opinião, é genial que o Olavo de Carvalho dá aos famosos três sonhos do Descartes. A primeira coisa que me pareceu duvidosa nessa auto-interpretação é que o vento representasse necessariamente um espírito maligno. Afinal de contas, se o vento o atemoriza e o impele a ir à igreja, ele pode expressar apenas o temor que a alma tem dos seus próprios pecados, como depois o próprio Descartes confessará ao acordar, e que a leva espontaneamente a buscar proteção divina. O vento não faz nada de mal a Descartes, apenas sugere que ele vá à igreja. Notem bem, o impulso de ir à igreja
vem de dentro do próprio Descartes, mas é reforçado por algo que o atemoriza desde fora. É o caso de lembrar aquele famoso timor domini principio sapientiae. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. O impulso interno de ir à igreja é reforçado pelo temor a uma força superior que move os elementos da natureza. Ora, no instante que Descartes está quase entrando na igreja, ele se lembra de que deixou de cumprimentar uma pessoa na rua e volta-se para procurá-la. Vejam, o homem que está oprimido, angustiado pelo senso dos seus próprios pecados, que vem à sua mente, graças ao temor que ele sente de um fenômeno natural, de repente se esquece de tudo isso e atende a um outro chamado, que é um chamado fortuito, de ordem puramente mundana. E ele responde a esse chamado por puro respeito humano. Cumprimentar um transeunte não pode ser obrigação ou necessidade tão premente quanto rezar para pedir perdão pelos pecados e invocar a proteção de Deus. Justamente no momento em que o indivíduo está angustiado e atemorizado, porque seus pecados assumiram o aspecto de forças da natureza que o ameaçam. Se a consciência dos pecados aparece no sonho sob a forma de uma ameaça exterior, isso por si já mostra aquela repressão da consciência moral, de que fala Igor Cartuso, na qual uma alma absorvida pelas ocupações da vida mundana perde o hábito do autoexame profundo, de modo que o apelo da consciência moral reflui para o inconsciente e se materializa no sonho como ameaça externa. O próprio sonho mostra, em seguida, a divisão da alma de Descartes entre o apelo da consciência moral profunda e a atuação das obrigações mundanas. Quando ele, em vez de entrar na igreja, se volta para pedir desculpas ao transeunte que havia deixado de cumprimentar, o impulso interior da alma em busca da salvação é encoberto sob o apelo de um dever de polidez mundana. Nesse ponto, o que acontece? O vento, inicialmente, havia apenas sugerido que Descartes fosse à igreja. Agora começa a empurrá-lo em direção a ela. É como se o desejo de ir à igreja rezar, que tinha aparecido de dentro do próprio Descartes, como uma necessidade interior simbolizada pelo vento, precisamente por ter sido esquecida ou negligenciada, agora aparecesse sob a forma de um comando da autoridade, algo que lhe ordena, desde fora, seguir o mesmo impulso interior que ele acabara de abandonar. A voz interior que ele se recusou a ouvir, agora lhe é imposta de cima, como uma obrigação disciplinar. E, pela segunda vez, Descartes se extrai do comando recebido e que a atenção atraída para uma outra pessoa que o chama pelo nome. Notem, se o vento no começo apenas sugeria que ele fizesse algo, e agora passou a dar-lhe uma ordem, um comando taxativo, por sua vez, o fator de distração também se tornou mais intenso. Já não é apenas uma pessoa por quem Descartes passou e deixou de cumprimentar. Agora é alguém que o chama pelo nome e lhe oferece algo. O chamamento divino tornou-se mais forte, e do mesmo modo o fator de distração tornou-se mais forte. Daí Descartes cede pela segunda vez e definitivamente. Freud, muito pertinentemente, diz que o melão não poderia representar de maneira alguma a simples solidão a que Descartes aspirava, para poder estudar, meditar, etc., mas representava decididamente algum objeto de desejo, com ou sem conotações sexuais. Vemos que Descartes, na sua interpretação, inverte os fatores, e os inverte de uma maneira inteiramente inverossímil. Que poderia haver de maligno em um vento que o impelia a praticar a ação mais inocente do mundo, que é rezar? Descartes alega que o vento era um espírito maligno, porque o estava forçando a fazer algo que, em primeiro lugar, ele queria fazer por conta própria. Mas o fato é que ele não o queria tanto, porque permitiu que uma distração banal o desviasse do caminho. O que torna inaceitável a justificativa que ele oferece para ser considerado o vento uma força maligna.
Isso mostra que ele fugiu ao apelo da consciência interior 4 vezes. Primeira, ao ignorá-lo tão repetidamente na vida cotidiana, que era que seu conteúdo se tornou inconsciente e apareceu no sonho como uma ameaça externa. Segunda e terceira, no próprio sonho, quando por 2 vezes ele se desvia do caminho da igreja para atender a interesses mundanos. Quarta, depois de desperto, ao interpretar o vento como um sentido invertido. Aí, deixa eu adiantar aqui, meus amigos. Segundo sonho, interpretação. Segundo sonho. Então aqui. Isso aqui, minha gente, para vocês verem aquilo que, para mim, mostra a genialidade do Olavo de Carvalho, de interpretar os famosos três sonhos de um grande filósofo como René Descartes, o pai da filosofia moderna. Então não dá para se jogar o Olavo de Carvalho de cara no lixo, como faz principalmente o pessoal de esquerda, que em regra, né, tanta gente aí de esquerda, Henri Bugalho, Paulo Giraldelli e tantos outros, que eu acho que já se deram o trabalho sim de estudar o Olavo de Carvalho, de ler os livros dele, de ler o máximo possível dele, mas a ordem de não se falar, que é de não se tocar no assunto Olavo de Carvalho. Eles pecam por omissão, né? Então, ao meu ver, ele parece genial esse cara. Não dá pra jogar ele fora assim, apesar das mentiras dele. Você encontra aqui mais algumas que eu acho aqui que é genial, que o Olavo de Carvalho interpreta os sonhos de Descartes, para não me demorar mais. Se ao despertar do primeiro sonho, Descartes ficasse calmo e deixasse o sonho falar por si, o significado dele se evidenciaria. Você está se desviando do chamamento do espírito em função de meros mundanismos. E este é o seu pecado. Ora, Descartes começa a raciocinar sobre todos os pecados que cometeu ao longo da vida, mas não se lembra de ver o pecado que ele acaba de cometer naquele momento mesmo, do qual fora alertado no sonho, e que está cometendo de novo na própria interpretação que dá ao sonho. Ninguém ali o está acusando de outra coisa, senão daquilo que ele acabava de fazer. Sondar outros pecados naquele momento era completamente despropositado. O sonho não falava deles, mas de um pecado único e presente, a fuga ao apelo do espírito. Esse apelo do espírito se dá pela ventania, que persegue que empurra o Descartes, no primeiro sonho. Descartes volta as costas ao espírito e opta pela mente, pelo eu pensante. Ele se fecha dentro do eu pensante, né? Porque ele é o pai da metafísica da subjetividade, que é centrada no eu. Ele se fecha dentro do eu pensante
onde o vento e o espírito já não podem mais alcançar. Defendido da inspiração do espírito, agora está livre, fechado e protegido dentro de sua própria mente. Descartes sempre gostou de trabalhar num ambiente fechado e muito aquecido, que ele via como um símbolo da sua própria mente pensante. E dentro dessa mente pensante que aparecem então as luzes, que é o segundo sonho. Se a solidão aparece como objeto de prazer, é porque para Descartes ela representava algo mais do que o mero isolamento social. O que fosse esse algo mais é revelado pelo sonho seguinte. No terceiro sonho, ele entende a enciclopédia como um conjunto, sistema dos conhecimentos humanos, um sinal da ciência universal pela qual ele poderia alcançar mediante o simples exercício da faculdade pensante, os princípios supremos, as causas fundamentais de todas as coisas, e, portanto, a chave de todas as ciências existentes e por existir. Então ele vê o Corpus Poetarum e lê aquele verso de Ansônios. É muito estranho que ele visse nisso uma insinuação do conhecimento universal, uma mensagem divina, porque Ansônios é o poeta mais prosaico que existiu na antiguidade. Só falava da vida cotidiana, da agricultura, das flores, etc. Não há nenhuma profundidade em Ansônios, e sobretudo não há nada de pitagórico nele. Portanto, o que interessa aqui é o significado objetivo das poesias de Ansônios. Mas aquilo que Descartes desejava. Portanto, o que interessa não é o significado objetivo das poesias de Ansônios, mas aquilo que Descartes desejava enxergar nelas. Descartes, quando vê o título da poesia de Ansônios, Sic et non, sim e não, entende como a oposição pitagórica da verdade do erro. Entende isso como a oposição pitagórica da verdade do erro. Essa interpretação me parece bastante forçada, e forçada precisamente pelo desejo do próprio Descartes de se fechar ao conhecimento intuitivo e construir tudo dentro de sua própria mente. É nesse instante que ele reconhece claramente sua ambição, o verdadeiro objeto de prazer, de negar todo o conhecimento recebido e reconstruir tudo desde si mesmo, desde a sua própria mente. Por um lado, ele acreditava numa inspiração divina. Por outro lado, quando a inspiração divina aparece, ele a rejeita e escolhe outra coisa, acreditando ou dizendo acreditar que esta sim é inspiração divina. Aparece já aí uma certa confusão demoníaca, não aquela confusão geral, espetacular que aparece em Maquiavel, mas algo mais que, por assim dizer, é a confusão essencial, a raiz de todas as confusões. No último sonho pode-se distinguir pelo menos dois níveis de sentido. O sentido com que o verso de Ansônios aparece como veículo da mensagem espiritual vinda do eu profundo do sonhador, o sentido que Descartes lhe atribui ex post facto ao interpretar o sonho. No primeiro nível, tanto a pergunta que caminho de vida seguirei, quanto a oposição do sim e do não, denotam com toda evidência um estado de dúvida, de incerteza, de insegurança, de divisão interior. Se perguntamos quais as alternativas entre as quais Descartes se encontrava dividido, o primeiro sonho já respondeu isso claramente. Ele estava dividido entre obedecer à voz do Espírito Divino, que o impelia à oração, ou ceder a apelos mais diretos e mundanos. O segundo sonho parece ter resolvido a questão em favor da segunda hipótese, esclarecendo, ademais, que entre esses apelos estava a ambição intelectual de reconstruir o mundo mentalmente e tornar-se chefe de escola. Mas o terceiro sonho mostra que a incerteza ainda persistia. Descartes, uma vez desperto, livra-se dela. Então, ao dar a este último sonho uma interpretação forçada, introduzindo nele uma referência externa, o pitagorismo, que não havia aparecido nem nesse sonho nem nos dois anteriores. Pois é, minha gente, então esse livro aqui, Visões de Descartes, eu acho muito interessante, que ao meu ver o Olavo de Carvalho mostra a genialidade dele,
E também o Olavo de Carvalho já se mostrou genial em outras ocasiões, por exemplo, a definição perene que ele dá da filosofia, né? A filosofia como a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. A busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. Eu acho genial uma definição perene de filosofia, né? Que cabe a todas as filosofias do passado, as do presente e as do futuro. Tá certo, minha gente? Esse vídeo já está bem grande, 30 minutos. Era isso que eu queria dizer que o Olavo de Carvalho tem a genialidade dele. Ao meu ver, não dá para jogá-lo fora assim tão fácil. Entendeu? Apesar das fake news, apesar da burrice da direita, apesar do Olavo de Carvalho viver num mundo de conspiração, de chamar todo mundo que discorda dele de comunista, né? Entendeu? Como se o próprio comunismo, o marxismo, não tivesse a sua genialidade, né? Então é isso aí, meus amigos. Um abraço para vocês e a gente se vê.